E o discurso não é o lugar da verdade. Isso me assusta. O discurso é o lugar da ficção, até a minha própria ficção. Eu tenho um discurso para mim, eu construo para mim uma ficção. Por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem assim, eu quero um filho. Eu quero um filho. A hora que o filho nasce, você fala, eu não quero filho, eu não quero filho. Quer dizer, você constrói uma ficção para você e diz, o meu ideal, depois que eu tiver um filho, eu estou pronta. Ué, vai ver, não sabe o que é filho. Né? Então, mais, a minha verdade aos 20 anos não é a minha verdade aos 30, não é a minha verdade aos 40. Então, é complicado pensar na parresia como construção de verdade, como o discurso. É uma coisa assim. Na verdade, eu tenho um compromisso muito forte com a religião, todo mundo sabe. Eu tento ser o mais neutra com religião possível. Né? Mas a religião que eu sigo, ela fala, no princípio era a palavra. A palavra não basta. Aí a palavra vira carne. Aí sim. Você fala assim, a minha verdade, Diógenes, eu acho que a riqueza não leva à felicidade. Então, eu vivo num barril. Para você. Por quê? A riqueza ajuda a chorar em Paris. Isso é bom. Então, a verdade de Diógenes, se vier para cima de mim, eu vou ser infeliz. Percebe? Então, onde é que está a verdade? Né? Então, a parresia estruturada em cima da palavra, eu acho que não seria um meio de alcançar a verdade. É um mecanismo que ajuda. Eu estava pensando aqui, você falando, né? Porque ele fala de jogos de verdade, né? Então não é só uma verdade e também essa dimensão do corpo, da experiência, isso que eu estava dizendo da música, né? Que eu lembro só uma coisa de fora o íntimo, assim, da Tereza, que eu não esqueço um dia que você falou para mim que quando o Evandro entra em casa, ilumina a sua casa. Isso é muito bonito. Pois é, esse contato que a gente vê no olho, né, que vê na melodia, que vê na voz, que parece que vem de uma experiência. Isso que também que fica sempre muito confuso, né, Fábio? Quando a gente estava estudando e falando sobre isso, no fundo a gente sabe que não, mas a gente fica buscando, né? Não tem uma coisa assim? Então parece que é paradoxal mesmo, né? Porque... paradoxal. Uma das discussões que a gente teve no grupo, nas férias, quando a gente estava lendo, né, o último curso do Foucault, A Coragem da Verdade. A Coragem da Verdade, foi um exemplo que eu tentei trazer, e aí agora eu acho que a gente tem mais fundamento para isso, onde eu dizia que o Bolsonaro... Não, medo. Era um exemplo importante de parresia, de parresiasta que a gente tinha. Porque eu acredito que o Bolsonaro ele vive o que ele efetivamente discursa, ou seja, há uma produção de um ethos, né? Ou seja, um modo de viver, a partir de um logos, né? A partir de um discurso. Então, ele vive aquilo que ele fala. Ou seja, ele é um parresiasta. Ou seja, para o Foucault, eu acho que isso está muito claro para mim, não há, de jeito nenhum, a noção de verdade universal, uma verdade que vai valer para mim ou para você. O que há é a articulação forte entre a minha experiência no ethos, né, e aquilo que eu digo. Então, para o Diógenes, é o barril. Né? Para o Marco Antônio, né, o imperador, uma reflexão, enfim, sobre, né, o que eu fiz hoje de manhã, etc. Maleus, como é que chama? Malorum, né? Meditatio malorum, né? Pensar no que pode me ocorrer de mal, etc. A minha verdade vai ser dada, então, por um certo exercício de escrita, por exemplo, que não vai valer para o Diógenes, que não vai valer para o Sócrates, etc. Então, pois agora essas verdades individuais, como é que elas atuam no coletivo? Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Como que elas atuam? Você falava assim da questão do estupro, eu acabei não comentando com você, né? Então,
o desejo de Hefesto por Atena é legítimo. Hefesto é o deus ferreiro. O que um deus ferreiro tem que fazer? Ferrar. Então, agora, se ele leva a verdade dele às últimas consequências, a verdade do outro fica prejudicada. Esse é um desconforto. Então, a questão da possessão, que é muito interessante, no teatro grego, eles colocam, na verdade, não existe uma delimitação se é com violência ou com sedução. Né? A posse de Creusa, né? Ela diz que é com violência. Não é? Mas nós temos coisas similares com os deuses da possessão, assim, hoje. Então, você vai, pensando aqui em Teresa de Ávila, né? Eu, que sou carmelita, assim, pensando em Teresa de Ávila. No momento em que ela estava em êxtase, ela dizia, não, peraí, eu não quero ficar com você hoje, meu Deus. E aí ela era possuída e era arrebatada. Isso acontece muito na Grécia. E aí eu vou falar uma coisa que pode parecer meio absurda, mas, às vezes, a violência resgata a gente. Não sei por que eu estou falando isso, mas eu acho que, às vezes, a violência resgata. Não estou fazendo apologia à violência. Não é a apologia ao ato indesejado, assim, tomado indesejado. Não é isso. É que as palavras são e não são. A violência é e não é. Né? No final das contas, a gente tem